Ele prepara a mesa na tua dor. O Salmo 23. Como você nunca ouviu. Há um tipo de dor que não grita, mas cala. Que não sangra, mas sufoca. É o tipo de dor que não tem nome, só peso. E quem já a carregou sabe. Ela não se explica, ela se suporta. O Salmo 23 não começa com um chamado de glória, mas com uma revelação silenciosa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase, tantas vezes repetida, não é um bordão de fé. É um grito de resistência. Porque quem declara isso não está na vitória. Está no meio da escassez. Só diz, nada me faltará, quem já perdeu algo. Só chama Deus de pastor quem já se sentiu perdido. Imagine agora alguém caminhando sozinho por um vale estreito, ladeado por pedras altas, onde o eco da própria respiração parece assustador. Essa pessoa está cansada. Cansada não só fisicamente, mas da alma para fora. Essa é a cena silenciosa que muitos vivem por dentro, rodeados por pessoas, mas isolados pela dor. E é nesse lugar que o Salmo 23 se torna mais do que poesia. Se torna uma âncora. O Senhor é meu pastor. Essa frase não é passiva. É um ato de insurgência espiritual contra a lógica da dor. É como se Davi estivesse dizendo: ainda que tudo me falte, ainda que me faltem respostas, companhia, paz, estrutura, ainda assim, não me faltará aquele que me guia. A presença dele não elimina a dor, mas redefine a solidão. Deus não te leva direto ao topo. Ele caminha contigo pelo vale. Ele não evita o confronto. Ele prepara a mesa. O isolamento da dor faz parecer que estamos esquecidos. Mas o Salmo 23 revela que há uma presença que não depende de plateia, nem de explicações. Uma presença que não se mostra em raios e trovões, mas na permanência silenciosa ao teu lado. Essa presença não carrega você no colo o tempo todo, mas se assenta com você no chão, até que você recobre a força nas pernas. Há momentos em que orar parece inútil, em que o eco da súplica volta seco, mas é nesse lugar que Deus não responde com palavras, e sim com presença. Ele se assenta contigo à beira do caminho e fica. E essa permanência muda tudo, porque o mundo pode te virar o rosto, mas ele não desvia o olhar. O Salmo 23 é mais que um texto. É uma promessa sussurrada à alma cansada. Você não está só. E quando Davi diz, nada me faltará, ele está afirmando que mesmo na ausência de tudo, a presença dele basta. A ausência de ruído não é ausência de Deus. A ausência de movimento não é ausência de plano. A ausência de aplauso não é ausência de valor. O pastor não precisa te tirar do vale para provar que está contigo. Ele apenas caminha, e isso muda tudo. Essa dor que te isola, na verdade, te aproxima. Porque ela silencia o que te distraía. E no silêncio, ele fala. Fala com a linguagem da permanência, do cuidado invisível, do socorro não anunciado, do amor que não precisa de plateia. E é nesse tipo de dor, aquela que não se posta, que não se escreve, que não se compartilha, que Deus prepara algo que só pode ser vivido por quem permanece. Ele não prepara a mesa no palácio, mas no meio do vale. Ele não espera teus inimigos sumirem. Ele os convida a assistir. Essa mesa que ele prepara é para quem resistiu à ausência, confiando na presença. E se hoje você sente que caminha só, lembre-se, presença não se mede por barulho. Se tudo se calou, talvez seja porque ele está falando mais perto do que nunca. E se ele está presente, nada, absolutamente nada, te faltará. A escuridão não tem forma, mas tem presença. Ela se instala como um silêncio denso que sufoca por dentro, ainda que tudo ao redor pareça normal. Há um momento na caminhada da alma em que a fé não brilha.
apenas arde em silêncio. Não há luz no céu, não há respostas imediatas, não há anjos visíveis, mas há uma voz que não grita, mas insiste, que não te arrasta, mas convida, e que diz: vem, ainda estou aqui, mesmo que você não me ouça. O Salmo 23 não descreve uma jornada entre campos floridos. Ele narra a travessia de uma alma que desce ao vale e, mesmo cercada pela sombra da morte, não é consumida por ela. E a chave disso está numa linha que parece simples, mas que carrega um mistério profundo. Refrigera a minha alma. Essa frase não é apenas um consolo, é um diagnóstico divino, porque só precisa de refrigério quem foi consumido por dentro. Quem viveu dias longos demais, quem já tentou de tudo, quem já orou, gritou, clamou e recebeu apenas o eco da própria voz como resposta. Essa restauração da alma não é um milagre instantâneo. É uma reconstrução silenciosa, feita na sombra. E é aqui que mora o segredo que poucos enxergam. A voz de Deus não nos chama com claridade, nos chama com constância. O Espírito de Deus não nos guia pela força, mas pela fidelidade. Quando você pensou que ele se calou, foi nesse instante que ele te ensinou a ouvir de verdade. Porque a verdadeira escuta começa quando o barulho da ansiedade cessa. Quando a alma cansa de falar e aprende a escutar. Não com os ouvidos, mas com a confiança. Existe um tipo de escuridão que não vem de fora, mas de dentro. Um breu emocional que toma conta da mente, paralisa o corpo e sabota a fé. É nesse cenário interno que Deus acende a sua luz mais discreta. Ele não traz lâmpadas de 1000 watts, ele acende uma chama dentro do peito. Pequena, quase imperceptível, mas suficiente para você continuar dando mais um passo. E esse passo não é na direção da vitória, é na direção da permanência. Você não precisa correr, você precisa resistir. Porque é nesse lugar que o pastor te restaura. O descanso de Deus não é ausência de atividade, é presença de direção. Ele não nos deita em pastos verdes para nos entreter. Ele nos faz parar para que aprendamos a respirar novamente, para que a ansiedade queimando por dentro ceda lugar ao oxigênio da confiança. A alma só encontra refrigério quando se rende. E não existe rendição sem escuridão, porque só quem caminha às cegas aprende a confiar verdadeiramente em quem o guia. Deus te chama no escuro, porque no escuro você não pode confiar em seus olhos, só te resta confiar na voz. E essa voz, mesmo baixa, é suficiente. Ela corta o medo, ela reconstrói a fé, ela sussurra quando você desmorona por dentro e diz: eu sou o teu pastor. Ainda que tudo em você diga que está perdido, eu sei o caminho. Ainda que tua alma não aguente mais, eu te sustento. Ainda que os teus olhos não vejam, eu estou aqui. E quando você se rende a essa voz, algo em você se realinha. A neurociência explica que o cérebro em sofrimento ativa mecanismos de defesa que nos afastam até de quem mais amamos. Mas a fé nos mostra que, mesmo nesses estados de autossabotagem, Deus permanece. Ele não se ofende com tua dúvida. Ele não se distancia da tua crise. Ele te entende de um jeito que nem você se entende. Porque ele não vê tua dor como falha, mas como solo fértil. Ele não te abandona por estar fraco. Ele se aproxima por isso. Porque é quando tua alma se quebra que ele pode reconstruí-la com verdade. A restauração da alma começa quando a gente aceita que não precisa mais provar força. Quando a gente se deita, mesmo sem forças, e confessa: eu não sei mais o que fazer. E nesse momento, o Espírito Santo começa a soprar. E esse sopro é o que refrigera a alma. É o que traz de volta o fôlego perdido.
é o que reacende a luz apagada. Não com gritos, mas com ternura. Não com milagres barulhentos, mas com uma presença que não vai embora. Ele está aí, no teu escuro, no teu silêncio, no teu cansaço, e está chamando. Não com urgência, mas com amor, com firmeza, com verdade. O mundo tenta te curar com distração, mas Deus te cura com presença, e a presença dele restaura onde a terapia não alcança, onde a lógica falha, onde as palavras humanas não bastam. É ali que ele diz: deita, confia, eu cuido. A tua alma não está abandonada, ela está em restauração. E essa restauração começou no dia em que, mesmo sem forças, você escolheu continuar. Existe um tipo de lugar onde nem a oração mais alta parece alcançar o céu, onde o chão que antes sustentava a fé se torna movediço, onde a alma não está simplesmente triste, mas dilacerada, esgotada, ofegante. Esse lugar, o Salmo 23 chama de Vale da Sombra da Morte. Mas o nome que damos a ele hoje pode ser outro: crise de fé, depressão, perda, abandono, trauma. Ainda assim, o vale é o mesmo, invisível aos olhos, mas devastador na alma. O vale não é o fim da caminhada, é uma travessia. Mas para quem está dentro dele, tudo parece terminal. Porque não é apenas o medo da morte, é o peso da ausência, o pavor do abandono, a angústia da espera. O Vale da Sombra não tem gritos, mas tem ecos. Cada pensamento negativo ecoa 10 vezes mais alto. Cada culpa, cada dúvida, cada lembrança mal resolvida se torna um inimigo que nos espreita nas curvas da alma. Mas é nesse vale que a anatomia da alma aflita se revela. Porque aqui, tudo o que é superficial desmorona. Máscaras caem. Aparências não sustentam mais. Teologias de plástico não sobrevivem à noite longa do espírito. O que sobra no vale é a essência nua da fé. Aquela que clama sem entender, que segue sem ver, que se arrasta quando já não consegue andar. Essa fé, mesmo pequena, é suficiente. Porque não é a quantidade de fé que nos sustenta, é o objeto da fé. E quando o objeto é o pastor, o vale não vence. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a anatomia espiritual do vale. Um cenário de medo, rodeado de morte, mas com uma presença silenciosa que muda tudo. É aqui que neurociência e espiritualidade se encontram. Estudos mostram que a dor emocional ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. A perda, o medo e a rejeição realmente doem. Mas o que a ciência também revela é que a presença de alguém confiável ao nosso lado diminui o impacto da dor no cérebro. E o Salmo 23 já dizia isso antes. Tu estás comigo. A presença dele é mais curativa que qualquer explicação. O problema é que, no vale, sentimos a sombra mais do que a luz. Mas sombra não existe sem luz por perto. A sombra é apenas a projeção daquilo que impede a luz de nos tocar completamente. Isso significa que, mesmo quando você só vê escuridão, a luz de Deus está por perto. A sombra é prova de que a luz ainda existe. É nesse entendimento que a alma aflita encontra repouso. Ela entende que não precisa ver, precisa confiar, que não precisa vencer sozinha, apenas permanecer acompanhada. O vale também revela o que carregamos dentro. Muita dor não nasce no presente, mas é ativada no presente por dores do passado. O vale te força a olhar para o que você evitou a vida inteira. A raiva que nunca foi admitida, a culpa que foi empurrada para debaixo da consciência, o luto que nunca teve espaço para chorar. Deus não te leva ao vale para te destruir, mas para te purificar, para tirar as camadas falsas, para que aquilo que for restaurado em você seja real, inquebrável
eterno. A alma aflita não precisa de respostas rápidas, mas de um olhar que compreende. E Deus não oferece atalhos, Ele oferece companhia. Ele não acelera o processo, Ele fortalece as pernas. Ele não evita o choro, mas recolhe cada lágrima. E isso é tão poderoso quanto um milagre, porque é no vale que a alma, mesmo aflita, aprende a reconhecer o som dos passos dele e descobre que nunca esteve sozinha. A travessia do vale é o lugar onde aprendemos que o amor de Deus não se prova na ausência de dor, mas na presença dele em meio à dor. É o lugar onde a alma é quebrada para ser reconstruída, onde as lágrimas se tornam sementes de algo novo, onde a sombra não vence, porque a presença é constante, onde a morte perde seu domínio, porque a vida caminha ao lado. A alma aflita encontra consolo não quando o vale termina, mas quando entende que há uma mão segurando firme, mesmo que invisível. E se hoje você está nesse vale, sem palavras, sem forças, com a alma machucada demais para acreditar de novo, lembre-se, não é o fim. O vale não é um cemitério, é um corredor. E do outro lado, há pastos verdes, há descanso, há unção, há mesa posta. Mas agora, nesse momento, tudo o que você precisa é lembrar que Ele está contigo. E se Ele está contigo, então nenhum mal prevalecerá. A sombra pode estar presente, mas o medo não precisa dominar, porque a presença dele não é sentimento, é verdade. E essa verdade basta. A maioria das pessoas imagina que a recompensa de Deus é entregue depois da guerra, longe da dor, afastada dos olhos de quem nos feriu. Mas o Salmo 23 desconstrói essa expectativa com uma única frase: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é no palácio, não é no retiro, não é em meio aos aplausos, é no campo de batalha, cercado por olhares que queriam tua derrota, que Deus escolhe manifestar sua glória sobre tua vida. E isso muda tudo. A mesa não é o fim da dor, é a manifestação da fidelidade de Deus durante ela. É o lugar onde a graça se assenta, mesmo quando o medo ainda ronda. É onde Deus diz: eu não precisei afastar teus inimigos para te honrar, eu os fiz assistir. E isso quebra toda a lógica humana, porque aprendemos a evitar confrontos, a fugir da exposição, a temer ser vistos enquanto ainda estamos feridos. Mas Deus não tem medo das tuas feridas. Ele transforma elas em palco e faz do teu sofrimento um testemunho vivo de que a luz resiste mesmo quando o mundo quer apagar. A mesa é um símbolo de comunhão, de provisão, de pertencimento. Mas aqui, ela se torna também símbolo de afronta espiritual àqueles que desejaram tua queda. E não porque Deus quer te vingar, mas porque Ele quer mostrar que a fidelidade dele não depende da tua performance. A honra que Ele te entrega não é por merecimento, é por propósito. Ele te exalta não porque venceste sozinho, mas porque permaneceste nele. E isso no reino é vitória. A neurociência afirma que nosso cérebro registra com mais intensidade as experiências de rejeição do que as de aceitação. Um comentário cruel tem mais impacto do que 10 elogios sinceros. A dor de ser desprezado molda mais o comportamento do que a alegria de ser acolhido. Por isso, Deus não apenas te cura do que te feriu, Ele te confronta com a presença do que te feriu enquanto te honra, porque é nesse confronto que a ferida cicatriza de verdade. Não pelo esquecimento, mas pela superação consciente. Deus não apaga a tua história. Ele a redime. A mesa é posta enquanto a guerra ainda ruge ao redor. Porque o verdadeiro descanso espiritual não vem da ausência de inimigos, mas da presença incontestável de Deus. Quando Ele se assenta contigo,
o barulho da batalha perde o poder de te desestabilizar. A mesa se torna tua âncora. A comida ali servida não é apenas alimento. É confirmação de que Ele não apenas te salvou, mas te chamou para viver acima daquilo que tentou te destruir. E há algo ainda mais profundo nessa imagem. A mesa não é servida em silêncio. Os inimigos estão ali e veem. E ver é o que mais fere o orgulho de quem tentou apagar tua história. Eles não apenas veem tua restauração, eles testemunham tua permanência. Porque a maior resposta de Deus à perseguição é a tua continuidade. Você ainda está de pé, ainda está respirando, ainda está adorando. E isso já é milagre. A mesa também representa estabilidade emocional, porque quem se assenta para comer, se assenta em paz. E só consegue comer na presença de inimigos quem está plenamente seguro em Deus. Isso não é arrogância, é confiança. É saber que a voz do pastor tem mais peso que o rugido dos acusadores. É crer que a promessa ainda está em pé, que o óleo ainda escorre, que o cálice ainda transborda. Essa mesa é tua, mas não é sobre ti, é sobre Ele. Sobre o Deus que não precisa esperar tua vida estar perfeita para demonstrar o quanto te ama. Sobre o Pai que coloca pratos diante dos olhos do inferno e diz: Ele não é teu, ela não é tua, eles são meus. E essa declaração muda a atmosfera. Porque quem preparou a mesa foi o Senhor. Não foi tua força, tua influência, tua reputação. Foi a fidelidade dele. E quando é Ele quem prepara, ninguém pode remover. Se hoje você sente que está em meio a um campo de batalha, saiba que há uma mesa sendo posta. Talvez você não a veja ainda. Talvez o cheiro da guerra ainda esteja forte demais. Mas ela está ali, no meio do vale, no cenário que parecia fim. Porque Deus não espera tudo melhorar para agir. Ele age para mostrar que tudo só pode melhorar porque Ele está presente. A tua resposta não é gritar mais alto, é se assentar. Não é se defender, é confiar. Não é revidar, é permanecer. Porque há um lugar onde o caos não toca, e esse lugar é onde a mesa é posta. No meio dos ruídos, o Senhor está preparando algo que nenhum olho invejoso pode impedir. E quando você se assentar ali, vai entender. Não era sobre se vingar. Era sobre ser visto por quem tentou apagar. E mesmo assim permanecer cheio. Cheio de graça. Cheio de paz. Cheio de fé. Cheio de Deus. Há momentos em que a dor apaga o nome. Em que a batalha prolongada faz você esquecer quem é. Você começa a se definir pelo que perdeu, pelo que sofreu, pelo que suportou calado. Começa a se enxergar não pela promessa, mas pela ferida. A identidade, que deveria ser construída sobre a palavra de Deus, é então sequestrada pela rejeição, pela culpa, pela vergonha. E o mundo que não te conhece impõe sobre você nomes que Deus nunca pronunciou. Fracassado, frágil, lento, desgastado. E é nesse exato ponto que o Salmo 23 traz uma resposta que muitos recitam, mas poucos compreendem. Unges a minha cabeça com óleo. A unção não é ornamento, é selo. Não é enfeite para os fortes, é marca para os feridos. Deus não unge porque você venceu. Ele unge para que você permaneça de pé. A unção não vem depois da vitória, vem antes. Porque é ela que sela a tua identidade quando o mundo tenta apagá-la. No Antigo Testamento, ungir alguém era muito mais que um ato simbólico. Era a consagração pública de um propósito eterno. E essa unção começava pela cabeça, não pelos pés, não pelas mãos, mas pelo lugar onde nascem os pensamentos, onde se firmam os significados, onde se aloja a memória. Porque é a mente que precisa primeiro ser restaurada.
O óleo desce da cabeça porque é ali que os nomes errados precisam ser lavados. Deus unge a tua mente antes de mudar as tuas circunstâncias. Porque se tua mente estiver cativa da mentira, nenhuma vitória externa sustentará a paz interior. E é por isso que o inimigo luta tanto pelos teus pensamentos. Porque ele sabe que se controlar tua percepção, ele te impede de enxergar quem você é em Cristo. Mas quando o óleo de Deus escorre sobre tua mente, as mentiras são confrontadas, as vozes estranhas são silenciadas e tua verdadeira identidade emerge do meio dos escombros. A neurociência explica que o cérebro é moldável. A repetição constante de pensamentos negativos, crenças distorcidas e traumas pode literalmente alterar a estrutura neural. Isso é chamado de neuroplasticidade. Mas o que os cientistas descobrem agora, a palavra já declarava há séculos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A unção é essa renovação espiritual. É Deus reconfigurando tua visão sobre ti mesmo. É Ele dizendo: você não é o que disseram, não é o que perdeu, não é o que fizeram com você. Você é o que eu declarei, e isso não muda. O óleo também tem propriedades medicinais. Pastores do deserto ungiam a cabeça das ovelhas não apenas como gesto simbólico, mas para protegê-las contra parasitas, moscas que tentavam colocar ovos nas narinas e nos ouvidos, matando-as lentamente por dentro. O óleo era a barreira contra a infecção, morte lenta, agonia invisível. E assim é contigo. Deus unge tua cabeça para que pensamentos destrutivos não façam ninho na tua alma, para que mentiras sutilmente infiltradas não comprometam tua caminhada, para que ideias tortas não criem raízes dentro de ti. Há muitos que não conseguem mais orar porque não se reconhecem diante de Deus. Não sabem mais quem são. O espelho mostra alguém deformado pela dor, e não mais a imagem da criação divina. Mas hoje o pastor está com o óleo nas mãos, e ele não espera tua força. Ele não pede tua perfeição. Ele não exige tua estabilidade emocional. Ele apenas se aproxima, toca tua fronte cansada e diz: eu ainda sei quem você é. E nesse toque, tua identidade é restaurada. A unção não muda tua aparência, mas muda teu peso espiritual. Você não sai dali mais bonito, sai mais legítimo, porque agora há algo sobre ti que o mundo não pode apagar. E esse óleo, uma vez derramado, se torna evidência visível do amor que te escolheu. Não por mérito, mas por aliança. Não por performance, mas por filiação. O óleo não é prêmio, é afirmação. É Deus dizendo: você me pertence. E se hoje tua mente está confusa, se tua identidade está ferida, se você tem vivido debaixo de nomes que te oprimem, há óleo disponível. E não qualquer óleo, mas o óleo do pastor, aquele que vê além da aparência, que penetra o teu ser, que conhece teus abismos e ainda assim permanece. Ele não te chama pelo teu erro, ele te chama pelo teu nome verdadeiro. E nesse nome, a cura, a restauração, a vida. Deixa ele ungir tua cabeça, porque é a partir desse toque que tua história começa a ser reescrita. Não por novas circunstâncias, mas por um novo senso de quem você é nele. O óleo escorre, a mente é lavada, a identidade é devolvida. Diante do deserto, a alma busca por sinais de vida, mas a paisagem não responde. Não há rios, nem fontes, nem flores. Apenas areia, calor e silêncio. O deserto, na linguagem espiritual, é o cenário da escassez. O lugar onde tudo parece acabar. É onde os recursos desaparecem. Os relacionamentos se desfazem. Os planos falham. Os sonhos murcham. É onde a alma é empurrada para os seus próprios limites.
Mas é nesse ambiente de aparente morte que o Salmo 23 revela o que parece impossível. O meu cálice transborda. O transbordar é uma imagem de fartura, de mais do que o necessário, de abundância evidente. Mas o paradoxo é claro. Como pode haver transbordo no meio de uma realidade seca? Como é possível experimentar plenitude em um ambiente que parece só oferecer perda? A resposta está em quem prepara o cálice, e não no ambiente em que ele é oferecido. O cálice não transborda porque o deserto mudou. Ele transborda porque o pastor chegou. E onde ele chega, a lógica humana cede lugar à manifestação da graça. A fé madura não nasce quando tudo dá certo, mas quando o cálice transborda, sem explicação. Quando você ainda sente dor, mas é invadido por paz. Quando a conta ainda está vazia, mas a alma está cheia. Quando nada mudou por fora, mas tudo se reposicionou por dentro. Isso é graça. Não é conquista, é derramamento. Não é mérito, é favor. Não é controle, é rendição. E o deserto se torna o palco onde Deus mostra que Ele não precisa das tuas circunstâncias para agir. Ele precisa apenas do teu coração aberto. A neurociência já comprovou que a gratidão, mesmo em ambientes de estresse, altera a química do cérebro. Pessoas que desenvolvem o hábito de agradecer, mesmo sem motivos visíveis, liberam serotonina e dopamina, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, esperança e energia. Mas a Bíblia sempre soube disso. O salmista não espera sair do deserto para declarar: meu cálice transborda. Ele declara enquanto ainda está cercado pelos inimigos, enquanto a dor ainda pulsa, enquanto o cenário ainda não mudou. E é isso que torna essa frase um ato de guerra espiritual. É resistência adoradora, é fé transformadora. O deserto nunca foi o fim. Foi sempre o útero de algo novo. Israel foi formado no deserto. Moisés foi moldado no deserto. João Batista foi forjado no deserto. E até Jesus, antes de começar seu ministério, passou pelo deserto. O que isso revela? Que Deus não leva ao deserto para punir, mas para preparar. E no meio dessa preparação, quando tudo parece árido demais para continuar, Ele derrama o cálice. E esse cálice é mais que simbólico. É o lembrete de que você não está vivendo por aquilo que pode controlar, mas por aquilo que Deus decide liberar. O transbordar no deserto também quebra a lógica da comparação, porque no Egito havia comida, mas havia escravidão. No deserto havia maná, provisão diária e dependência total. Deus não está interessado em te entregar aquilo que te prende. Ele quer te levar ao lugar onde a provisão te liberta. E quando o cálice transborda, você percebe que o que te faltava não era comida, era sentido. O que faltava não era companhia, era presença. O que faltava não era sucesso, era propósito. E quando isso é restaurado, tudo em volta muda de valor. Esse transbordar não é ruído, é profundidade. Não é euforia, é firmeza. É olhar para dentro e perceber que, apesar de tudo, a esperança ainda pulsa, que a fé ainda respira, que a voz dele ainda sussurra. E isso é tudo. O deserto perde o poder de te moldar, porque o transbordar de Deus dentro de ti se torna mais real que o vazio ao redor. Você não sobrevive ao deserto apenas com água. Você sobrevive com direção. E é essa direção que mantém teu cálice cheio, mesmo quando o odre está vazio. Se hoje você está atravessando um tempo seco, se sente que nada mais tem sabor, se tudo parece estar se esgotando, saiba disso. Teu cálice não depende do ambiente. Ele depende da fonte. E a fonte não seca. A fonte é Cristo. A fonte é o pastor. Ele não derrama migalhas, ele derrama presença.
Ele não entrega gotas, ele entrega transbordo. Porque ele não quer apenas te sustentar, ele quer te preencher, até que a dor não tenha mais domínio, até que o medo não tenha mais espaço, até que a paz se torne tua resposta natural. E quando isso acontecer, você vai entender. O deserto foi o cenário, mas não foi o fim. Foi o palco onde teu cálice começou a transbordar. Por muito tempo, imaginamos Deus como aquele que está sempre à frente, liderando a caminhada, apontando o caminho, abrindo as portas, mostrando a direção. Essa imagem é bonita, reconfortante, mas incompleta, porque o Salmo 23 nos revela algo ainda mais poderoso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa palavra não diz que a bondade está diante de ti como um guia impessoal. Ela está atrás, como um pastor que caminha na retaguarda, cuidando dos teus passos já dados, protegendo o que você deixou para trás, guardando o que você não consegue mais alcançar. Esse versículo muda a lógica da fé. Deus não é apenas quem te empurra para o futuro. Ele é quem garante que o teu passado não será a tua prisão. A misericórdia te segue porque ela sabe que, mesmo depois de perdoado, você ainda carrega culpas, lembranças, erros e feridas que tentam te puxar de volta. E a bondade te segue para te lembrar que o amor de Deus não é apenas funcional, é constante. Ele não te usa, ele te ama. Ele não te abandona depois do uso. Ele caminha contigo até o fim. Na prática, isso significa que mesmo quando você se sente perdido, sem clareza, sem saber se tomou a decisão certa, há uma presença que continua te acompanhando. Não está à tua frente como um destino inalcançável. Está atrás de ti, como um pai que não desiste do filho que tropeça. Ele não está esperando você acertar. Ele está acompanhando o teu processo com paciência, com ternura, com olhos que veem além do teu erro. E é aqui que entra algo poderoso. O nosso cérebro, segundo a ciência, guarda as memórias negativas com mais intensidade que as positivas. Por isso, muitas vezes, mesmo depois de perdoarmos algo, mesmo depois de termos sido restaurados espiritualmente, nosso corpo ainda carrega o peso do passado. As emoções são condicionadas, as reações são automáticas. O trauma cria atalhos na mente. Mas a misericórdia de Deus é como um código que reescreve essas rotas internas. Ela não apaga a tua história, ela reconstrói teu significado. A bondade te segue para te lembrar de quem você é. A misericórdia te segue para garantir que você não seja definido pelo que fez. E ambas não vêm apenas ocasionalmente. O texto diz: todos os dias da minha vida. Isso significa que não há um só momento, uma só madrugada, um só vale, um só erro, um só colapso onde Deus tenha virado o rosto. Mesmo quando você se afasta, Ele continua atrás de ti. E não para te punir, mas para te cercar, para te proteger até de você mesmo. Essa imagem do pastor que caminha atrás é profundamente reveladora, porque mostra que a fé não é apenas sobre o que você espera, mas sobre o que te sustenta enquanto você ainda está confuso. Ele não depende da tua visão. Ele não exige tua força. Ele se posiciona onde você não olha, porque ele sabe que é ali que os perigos costumam se esconder, e é ali que ele atua com mais força. Há momentos em que você não sabe para onde vai, em que tudo parece travado, em que não há sinais claros, e você pensa: Deus me deixou. Mas ele não deixou. Ele apenas assumiu a posição da retaguarda, porque agora não é hora de correr, é hora de ser sustentado. Não é hora de abrir caminho, é hora de ser guardado. E essa proteção que não se vê é a mais poderosa. Porque quando você olha para a frente e não vê,
é fácil acreditar que está só. Mas o Salmo 23 te lembra: a bondade e a misericórdia estão atrás, seguindo, acompanhando, preservando. Se hoje você sente que não está ouvindo a voz de Deus com clareza, que não há direção visível, que o céu está em silêncio, talvez Ele não esteja falando porque está agindo. Talvez Ele não esteja te mostrando o caminho porque já está cuidando dos teus passos passados, selando o que ficou mal resolvido, curando o que ainda te sangra em silêncio. E quando tudo isso estiver limpo, resolvido, cicatrizado, Ele vai te tomar pela mão novamente e dizer: agora sim, vamos em frente. Mas por enquanto, se tudo o que você tem é o silêncio atrás de ti, confie. Esse silêncio é presença, é cuidado, é Deus na retaguarda. E se Ele está atrás de ti, então você pode seguir, mesmo sem saber. Porque não há o que temer quando a retaguarda está protegida. E se Ele está ali, então nada vai te alcançar sem antes passar por Ele. A bondade não apenas te acompanha, ela te persegue. A misericórdia não apenas te alcança, ela te envolve. E esse cuidado silencioso é tudo o que você precisa para continuar. A perseguição não é aleatória. Ela não chega por acaso. Ela não é apenas consequência de quem erra, mas muitas vezes é a marca invisível de quem carrega um destino. A Bíblia está repleta de personagens que só encontraram o caminho da promessa depois que foram empurrados pela dor. A perseguição, embora injusta aos olhos humanos, é usada por Deus como instrumento de realinhamento, porque há momentos em que o conforto nos prende mais que a prisão. E é a pressão dos ataques que nos obriga a sair do lugar onde nossa alma estacionou. Davi foi ungido rei enquanto ainda cuidava de ovelhas, mas só foi para o palácio depois que começou a ser perseguido por Saul. José foi traído pelos próprios irmãos e jogado numa cova. E foi esse buraco que o lançou numa cadeia, que o conduziu a um trono. Paulo foi apedrejado, preso, rejeitado, e isso o levou a pregar onde nunca teria ido se tudo estivesse bem. A perseguição, que parecia maldição, era na verdade um empurrão santo. Um ato secreto de um Deus que não nos deixa afundar na rotina confortável da mediocridade espiritual. A promessa não está na zona de conforto, está no desconhecido, no território onde a dependência de Deus não é opcional, é sobrevivência. Mas para nos mover até lá, Deus permite que pessoas nos rejeitem, que ambientes nos expulsem, que lugares se fechem. E do outro lado da dor, há uma mesa sendo posta. A mesma mesa que você nunca teria alcançado se tivesse permanecido onde estava. A perseguição não é o fim, é o transporte. A neurociência já demonstrou que o cérebro humano é resistente à mudança. Nós preferimos o conhecido, mesmo quando é tóxico, do que o novo, mesmo quando é libertador. É por isso que, às vezes, Deus permite que o ambiente se torne insustentável. Não para nos ferir, mas para nos impulsionar. Quando tudo começa a te rejeitar, quando as portas se fecham, quando os olhares mudam, quando o coração pesa, talvez você não esteja sendo rejeitado. Está sendo redirecionado. E esse redirecionamento é doloroso porque quebra laços, expectativas, planos. Mas Deus nunca tira algo sem já ter separado algo maior. A perseguição não é sinal de abandono, é selo de preparo, e isso muda completamente a forma como você interpreta as perdas. Não são castigo, são sinal. Sinal de que algo está sendo gerado, algo está por vir. Algo que exigirá de você uma versão que ainda não está pronta. E é por isso que a pressão aumenta. Não porque Deus te esqueceu,
mas porque Ele está prestes a te posicionar. Mas há algo mais sutil, mais profundo. A perseguição também revela o que está oculto em nós, o que ainda nos fere, o que ainda nos prende, o que ainda nos define fora da presença. Deus não apenas usa a perseguição para nos mover, Ele a usa para nos revelar, porque o que você descobre no fogo, constrói no altar. A dor te revela a fraqueza, mas também te mostra onde Deus quer derramar unção. A ferida escancarada é o lugar exato onde Ele toca com mais ternura. E quando a alma entende isso, a perseguição perde o poder de paralisar. Você já não vê o inimigo como ameaça, vê como ferramenta. Já não enxerga a humilhação como o fim, enxerga como solo fértil para a exaltação. Já não pergunta por que comigo, mas declara: para onde o Senhor está me levando? E essa mudança de perspectiva transforma o deserto em ponte, o choro em combustível, a dor em alicerce. Se hoje você está cercado por vozes que te acusam, por portas que se fecharam, por pessoas que se afastaram, respire fundo. Porque talvez Deus não esteja permitindo isso para te expor, mas para te mover. O que parecia rejeição pode ser libertação. O que parecia fim pode ser chamado. A perseguição pode ser Deus acelerando tua transição para o lugar onde Ele sempre quis te plantar. Não resista ao movimento. Não lute contra o vento. Não se agarre ao que já está partindo. Deixe-se conduzir. Porque o que te empurra hoje é o que vai te estabelecer amanhã. E quando você se sentar à mesa que Ele preparou, perceberá: cada lágrima valeu. Cada rejeição teve um propósito. Cada ferida foi cura disfarçada. E o caminho da promessa passou mesmo pelo campo da perseguição. Mas Ele nunca te deixou, nem por um segundo. Em muitos momentos, Deus é silencioso, mas há situações em que Ele se revela com força, e quase sempre isso acontece quando o perigo se aproxima. O Salmo 23 diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. E essa frase, muitas vezes negligenciada, carrega um peso espiritual enorme, porque ela nos mostra que nem sempre é a voz do pastor que nos guia. Às vezes, é o toque da vara. Nem sempre é o perfume da presença que nos envolve. Às vezes, é o impacto da disciplina que nos acorda. O lobo, na linguagem bíblica, é o símbolo daquele que vem para devorar, confundir, espalhar, dividir. Ele se aproxima em silêncio, camuflado entre o medo e a dúvida. Ele não ataca primeiro. Ele observa. Ele espera o momento em que a ovelha se distancia. Ele se alimenta da distração. E é nesse cenário que o pastor se revela não apenas como guia, mas como defensor. O bastão, ou a vara, era o instrumento que o pastor usava para proteger suas ovelhas. Era a arma de guerra, mas também extensão de cuidado. A mesma mão que afaga é a que levanta a vara para proteger. E essa proteção é consolo. A vara do pastor não é violência, é segurança. Ela afasta o lobo, mas também corrige a ovelha. Ela delimita território, mas também chama de volta. E é aí que muitos se confundem. Quando Deus começa a usar a vara, muitos pensam que é rejeição, mas é exatamente o contrário. É cuidado, porque Ele só corrige quem é filho. Ele só puxa de volta quem ama. Ele só levanta a mão quando vê que a ovelha está indo longe demais. O bastão revela quem de fato é o verdadeiro pastor, porque qualquer um pode sorrir nas águas tranquilas, mas só o verdadeiro pastor enfrenta o lobo por você. Só o verdadeiro se coloca entre você e o abismo. Só o verdadeiro sangra por proteger. E é por isso que, no momento da dor, da luta espiritual, do cerco invisível, você percebe com quem realmente está caminhando.
Os falsos desaparecem. Os amigos fogem. Os sistemas quebram. Mas o pastor permanece. E sua vara ainda está na mão. A neurociência comprova que o cérebro, em momentos de ameaça, ativa a amígdala, a região responsável pelo medo e pela autoproteção. Mas o cérebro também responde a sinais de segurança. Presença constante, palavras firmes, toque familiar. E aqui o salmo se encaixa de forma quase profética. A vara e o cajado, mesmo sendo instrumentos de correção, também são sinais de proteção para o sistema nervoso. A alma, ao sentir a firmeza do toque de Deus, se acalma. Porque entende, há alguém no controle. Mesmo que doa, estou seguro. Mesmo que eu não entenda, estou guardado. O cajado, diferente da vara, tinha uma curva na ponta. Era usado para puxar a ovelha de volta, caso ela se enroscasse, caísse ou desviasse. Isso mostra que Deus não apenas afasta o inimigo. Ele te busca quando você se perde. E o movimento que ele faz não é de afastamento, é de aproximação. Ele não espera você se arrumar. Ele vem, mesmo que você esteja preso, mesmo que você esteja sujo, mesmo que você tenha se enfiado onde não devia. Ele estende o cajado e te puxa de volta. Mas isso exige entrega, porque há ovelhas que resistem, que se debatem, que se escondem, que se acostumaram tanto com o medo, que acham que a vara é agressão, mas não é. É amor em forma de impacto. É graça que não permite que você continue se destruindo. É presença firme quando tudo ao redor se torna líquido. E essa firmeza é cura, é consolo, é força. Se hoje o lobo se aproxima, se você sente que há um cerco espiritual se formando, que o medo voltou, que as tentações aumentaram, que os ataques se intensificaram, não se desespere. Observe, porque é agora que o verdadeiro pastor se revela. Você não está sozinho. Há uma vara erguida sobre tua vida. Há um cajado estendido em tua direção. E eles não vêm para te punir. Vêm para te salvar, para te alinhar, para te guardar, para te chamar de volta. E quando você sentir esse toque firme, quando a vida apertar, quando a consciência pesar, quando a palavra confrontar, lembre-se, isso é consolo, isso é misericórdia, isso é a mão dele dizendo: eu ainda te quero perto, porque eu sou teu pastor, e enquanto eu estiver contigo, nenhum lobo te tocará sem antes passar por mim. E isso, só isso, já basta para caminhar em paz. Há um momento na jornada da alma em que o cansaço deixa de ser apenas físico e se torna estrutural. Um tipo de exaustão que não se cura com sono, nem com férias, nem com distração. É como se algo dentro de nós perdesse o fôlego. A mente ainda pensa, o corpo ainda se move, mas a alma está sem ar. E é nesse estado que o Salmo 23 sussurra uma promessa tão sutil quanto poderosa. Deitar-me fazem verdes pastos. Deitar é uma ação de vulnerabilidade. Ninguém se deita se não se sentir seguro. Ninguém repousa se ainda acredita que está em guerra. A ordem do pastor não é apenas segue-me, mas também descansa. E descansar, no sentido profundo da fé, não é se afastar da responsabilidade. É confiar no cuidado. É permitir que a alma, por um instante, pare de correr para se lembrar de como se respira. Porque há dores que sufocam, há vozes internas que ofuscam, há pressões externas que nos desconectam do nosso próprio centro. E é aí que Deus, como um pastor sábio, não grita, não acelera, não empurra, ele faz deitar. Os pastos verdes não são apenas lugar de alimento, são território de restauração. No Oriente Antigo, os pastores buscavam por campos de relva densa, onde as ovelhas não apenas se alimentavam,
mas podiam se deitar com o ventre tranquilo, longe de predadores, cercadas por vigilância. E isso muda tudo, porque a alma só descansa de verdade quando se sente protegida. Quando entende que não precisa mais lutar por aquilo que Deus já garantiu. Quando percebe que o que ela precisa agora não é correr mais, mas render-se. A ciência confirma que a respiração consciente regula o sistema nervoso, equilibra os batimentos cardíacos e reduz a ansiedade. Respirar profundamente, com presença, ativa áreas do cérebro ligadas ao foco, ao controle emocional e ao senso de segurança. E é exatamente isso que os pastos verdes simbolizam. Um convite para respirar com Deus, para soltar o peito, para tirar o peso, para abandonar a corrida por aceitação, validação, perfeição, para simplesmente existir na presença do pastor. Mas há algo ainda mais profundo nesse descanso. Ele não acontece por vontade própria. O texto é claro. Deitar-me faz. Não é um convite. É uma condução. Deus te leva a esse lugar mesmo quando tua mente ainda quer fugir, mesmo quando tua alma ainda está em estado de alerta. Porque Ele sabe que, sem descanso, você se quebra, que sem pausa, você se perde, que sem silêncio, você se afasta da tua essência. E é nesse processo de ser conduzido que muitos lutam, porque querem merecer o descanso, querem provar que ainda têm forças. Mas Deus não trabalha com mérito, Ele trabalha com entrega. O descanso não é prêmio, é provisão. Ele não vem depois que tudo está resolvido. Ele vem para te mostrar que, mesmo com tudo ainda em movimento, tua alma pode encontrar repouso. O mundo te exige produtividade. O céu te convida à presença. E nesse convite, há cura. Deitar em pastos verdes não é esquecer das batalhas. É lembrar que você não foi chamado para viver em guerra permanente. Que há um ritmo espiritual que é diferente do ritmo do mundo. Que o pastor caminha devagar o suficiente para que você respire, para que você sinta, para que você esteja. E nesse estar, Ele restaura. Se hoje tua alma está inquieta, se teus pensamentos estão acelerados, se teu coração não consegue mais desacelerar, saiba que o pastor está preparando o chão. O solo já foi escolhido. O campo já foi limpo. O lugar do descanso já está pronto. E tudo o que Ele espera é que você permita. Permita-se ser conduzido. Permita-se deitar. Permita-se parar. Permita-se confiar. Porque o descanso dele não te enfraquece, ele te fortalece. Há uma força que só nasce na pausa, uma clareza que só vem no silêncio, uma direção que só se escuta quando tudo o mais cala. E nesse pasto, nessa grama fresca, nesse chão ungido pela presença, tua alma vai lembrar de quem ela é, vai lembrar de quem Deus é e vai respirar, pela primeira vez, de verdade. Nem sempre o caminho mais visível é o caminho certo. Há rotas que brilham aos olhos, mas desviam o coração. E há trilhas discretas, escondidas no silêncio, que são exatamente onde Deus quer nos levar. O Salmo 23 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E essa palavra, veredas, não fala de estradas largas, mas de caminhos estreitos, muitas vezes ocultos, invisíveis à lógica humana. São caminhos de justiça, não justiça social, não justiça pessoal, mas justiça espiritual. O alinhamento da alma com a vontade de Deus. Essas veredas não gritam, elas sussurram. Não estão nos outdoors da vida, mas nas entrelinhas do dia a dia. E muitas vezes, elas são camufladas por dores, por atrasos, por interrupções que parecem fracasso, mas são redirecionamento. Deus não nos guia para onde queremos estar, Ele nos guia para onde precisamos ser transformados, e é por isso que a rota dele quase nunca é linear.
Ela dobra, curva, desce, silencia. Mas ainda assim, é perfeita. A alma humana deseja clareza. Quer mapas, sinais, garantias. Mas Deus opera por fé. Ele guia passo a passo. E isso confronta nossa necessidade de controle. Porque seguir pelas veredas da justiça exige rendição. Exige andar mesmo sem ver. E confiar mesmo sem entender. A rota escondida é desenhada por um Deus que enxerga o fim desde o começo, que já viu o teu amanhã e te reposiciona hoje para que você não se perca quando chegar lá. Na lógica da neurociência, o cérebro detesta incertezas. Ele prefere um caminho conhecido e doloroso do que um novo e incerto. Mas a fé rompe essa programação. Ela confronta o padrão do medo. Ela nos ensina que segurança não é saber o que vai acontecer. É saber em quem estamos confiando. E quando a alma é guiada por fé, ela aprende a enxergar sentido até mesmo nos desvios. Porque entende que Deus não erra a direção. Ele apenas revela o caminho em silêncio. E há um detalhe poderoso nesse versículo. Por amor do seu nome. Ele não nos guia por nossos méritos, nossas orações perfeitas, nossas decisões acertadas. Ele nos guia por amor ao nome dele. Isso significa que tua caminhada está firmada na fidelidade dele e não na tua competência. Que mesmo quando você se perde, ele continua comprometido em te encontrar. Que mesmo quando você se sabota, ele permanece desenhando o caminho de volta. Porque o nome dele está envolvido na tua história. A rota da justiça quase nunca será a mais rápida. Ela será a mais profunda. Ela vai mexer com tuas estruturas. Vai tocar em pontos que você esconde. Vai confrontar desejos que você ainda alimenta em silêncio. Vai expor a raiz da tua dor. Não para te envergonhar, mas para curar de verdade. Deus não quer apenas te levar para um lugar. Ele quer te tornar alguém que suporte o lugar onde Ele vai te colocar. E isso exige processo. Exige veredas. Exige caminhos escondidos. Se hoje tudo parece sem rumo, se tua caminhada parece não fazer sentido, se você sente que está andando em círculos, talvez não seja desorientação. Talvez seja exatamente o plano. Deus pode estar te escondendo para te proteger. Pode estar te atrasando para te amadurecer. Pode estar te silenciando para te ensinar a escutar. E quando chegar o tempo, você vai olhar para trás e perceber: cada curva foi necessária. Cada silêncio foi amor. Cada espera foi graça disfarçada. E mesmo que agora você ainda não veja, siga. Um passo de cada vez. Porque não é sobre velocidade, é sobre direção. Não é sobre mapa, é sobre presença. E Ele está aí, guiando, ainda que invisível, ainda que calado, ainda que você não entenda. Ele está traçando a rota, desenhando a curva, preparando o terreno. E quando você alcançar o lugar, perceberá. Era justo, era santo, era perfeito. Era exatamente o que tua alma precisava. A dor tem uma maneira silenciosa de reconfigurar tudo. Ela não pede licença, ela não avisa. Ela entra, senta, desmonta. E quando vai embora, nunca nos deixa iguais. Mas há dores que não são destrutivas. São dores cirúrgicas. São aquelas que Deus permite não para nos punir, mas para nos reconstruir. Porque existem estruturas na alma que só se reorganizam quando algo quebra. E o Salmo 23, lido com olhos mais atentos, é um mapa de reconstrução espiritual que passa exatamente pela dor. Quando Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não está negando a dor. Está nomeando o lugar onde ela o levou. O vale é mais do que um cenário.
é um processo de reconfiguração da mente. E não por acaso, logo depois da travessia, o salmista fala de unção, transbordo e morada eterna. Há uma progressão, e ela não acontece apesar da dor, mas por causa dela. A neurociência nos ensina que o cérebro humano é moldável. Traumas intensos alteram a arquitetura neural, criando caminhos automáticos de defesa, medo e paralisação. Mas o mesmo princípio também vale para curas profundas. Um processo emocional intenso, quando conduzido com fé, pode criar novas conexões, caminhos espirituais dentro da mente. A dor, quando atravessada com consciência e confiança, não apenas nos marca, ela nos molda. E é nesse molde que Deus esculpe um novo entendimento de quem somos e de quem Ele é. O cérebro espiritual não é uma metáfora vazia. Ele é real. Ele representa a parte do nosso ser onde fé, emoção, identidade e decisão se encontram. E é justamente ali que Deus opera durante os vales. Ele não apenas nos consola, Ele reprograma, Ele reescreve, Ele apaga mentiras antigas, instala verdades eternas, ativa dons adormecidos, fecha ciclos. E tudo isso acontece quase sempre em meio à dor, porque a dor tem o poder de silenciar o barulho da alma e abrir espaço para que a voz de Deus seja ouvida de novo. Mas há algo ainda mais profundo. O sofrimento é o terreno onde nascem os encontros mais autênticos com Deus. Moisés encontrou Deus no deserto. Elias ouviu no silêncio depois da caverna. Jó o quase conheceu verdadeiramente após perder tudo. Paulo escreveu suas cartas mais poderosas na prisão. Porque há dores que ativam dimensões da graça que o conforto jamais revelaria. E é ali, no vale, que você descobre que o que mais precisava não era ser tirado do sofrimento, era ser transformado por ele. A mente que passou pela dor e foi tocada pela presença de Deus nunca mais volta ao formato anterior. Há uma reconfiguração. As sinapses da fé se fortalecem. A memória da presença se torna mais vívida do que o medo. As respostas automáticas do desespero cedem lugar ao descanso. É como se o sistema inteiro fosse calibrado para reconhecer a voz do pastor antes da voz do pânico. E isso é cura. Não cura superficial, mas cura que reorganiza, que reforma, que estabelece um novo chão interno. E quando você sai do vale, não sai com trauma, mas com autoridade. Porque agora você carrega marcas que não são apenas cicatrizes, são selos, sinais de que você atravessou a noite escura, mas não foi vencido por ela. Sinais de que algo dentro de ti foi ressignificado. E que, por mais que o mundo ao teu redor continue o mesmo, você não é mais a mesma pessoa. Se hoje você está passando por uma dor que não consegue explicar, por um sofrimento que te desmonta, saiba que essa dor não é desperdício. Ela está realinhando o teu interior. Está arrancando o que era frágil. Está firmando o que é eterno. E mesmo que você não perceba agora, um novo entendimento está sendo construído dentro de ti. Um novo chão, um novo nome, um novo nível de confiança. E quando tudo passar, você não será apenas alguém que sobreviveu. Será alguém que foi reconstruído por dentro. Há momentos em que a alma clama e o céu se cala. Você ora com intensidade. Jejua com sinceridade, busca com lágrimas nos olhos, e mesmo assim, tudo permanece em silêncio. Nenhuma porta se abre, nenhuma resposta chega, nenhuma sensação clara de direção. E esse silêncio, muitas vezes, machuca mais do que o próprio problema. Porque o que angustia a alma não é apenas o que ela enfrenta, mas a impressão de que Deus está distante enquanto tudo desaba. Mas o Salmo 23 carrega um detalhe sutil e poderoso. Deus prepara uma mesa.
Preparar exige tempo. Preparar é diferente de executar. Preparar acontece antes da revelação. E isso significa que, enquanto você acredita que nada está acontecendo, Deus está trabalhando, silenciosamente. Precisamente, com amor cirúrgico. Ele não está te ignorando, ele está organizando. E o que te parece abandono é, na verdade, antecipação. O céu não responde, porque o céu está em movimento. O silêncio não é ausência, é estratégia. Na lógica humana, esperamos que a ação de Deus venha primeiro como explicação. Queremos entender o porquê e o como, o quando, mas Deus não trabalha sob a lógica da ansiedade. Ele constrói em silêncio, porque o que está sendo preparado não é um improviso, é uma mesa. E mesas são cenários de honra, lugares de permanência, símbolos de aliança. Ele não está preparando um alívio momentâneo, está estruturando um ambiente onde você será sustentado diante de tudo o que tentou te quebrar. A neurociência mostra que a incerteza constante ativa o córtex pré-frontal de maneira disfuncional, gerando hiperatividade mental, insônia, desequilíbrio hormonal. O cérebro entra em modo de alerta contínuo. Mas quando há segurança, mesmo sem soluções imediatas, o corpo começa a se reorganizar. E é exatamente aí que a fé se encaixa. A fé traz segurança antes da resposta. Ela permite que a alma se acalme, mesmo sem entender. Porque ela confia não na explicação, mas no caráter de quem prometeu. Quando Deus não responde, Ele está ensinando você a confiar em quem Ele é, não no que Ele faz. Porque milagres podem ser esquecidos, mas caráter permanece. E é essa confiança no invisível que muda tudo. Porque você passa a perceber que a mesa está sendo posta no tempo em que nada parece estar acontecendo. E enquanto os outros avançam, Deus está afiando tua lâmina. Enquanto o mundo celebra, Deus está maturando tua essência. E quando Ele finalmente disser, é agora, tudo fará sentido. Porque a preparação silenciosa terá gerado uma estrutura que o impulso jamais produziria. Esse silêncio de Deus não é vazio. É preenchido com propósito. É no silêncio que Ele reposiciona tua identidade, que alinha teu coração à missão, que fortalece tuas raízes, que purifica tuas intenções. É no silêncio que você percebe que a resposta que esperava do lado de fora já estava sendo moldada por dentro. E quando isso acontece, você não apenas recebe a mesa. Você se torna digno de sentar-se nela com maturidade, com humildade, com discernimento. A mesa de Deus não é apenas provisão. É sinal de que a espera valeu. E ela não é posta depois que os inimigos somem. Ela é posta diante deles. Ou seja, Deus não remove o ambiente. Ele muda tua posição dentro dele. O que antes era motivo de dor, agora é cenário de honra. E isso só acontece porque houve um tempo em que Ele não respondeu, mas preparou. Se hoje você está enfrentando o silêncio divino, se sente que as orações batem no teto, se tudo dentro de você grita por direção e não encontra eco, não desista. Não se engane. O céu não está inerte. Está em obra. Deus está montando tua mesa peça por peça. E Ele só trabalha assim quando ama demais para te entregar algo incompleto. A demora não é descaso, é zelo. A ausência de som não é ausência de presença. É sinal de que o que está sendo construído exige foco absoluto, e o foco dele agora é você. Existe uma tendência natural em nossos corações de pensar que tudo aquilo que Deus faz por nós é sobre nós. Que a mesa que Ele prepara é uma recompensa exclusiva, uma homenagem ao nosso sofrimento, uma prova de que fomos justificados diante de quem nos feriu. Mas o Salmo 23 não é um texto sobre o ego. É uma revelação sobre o reino. A mesa é tua, sim,
mas ela não é sobre ti. Ela é sobre Ele. Tudo o que Deus faz em você é também para alcançar alguém além de você. A tua cura revela o poder dele. A tua restauração proclama a fidelidade dele. A tua permanência anuncia a misericórdia dele. A tua vitória, quando vem, não é troféu de desempenho. É testemunho vivo de que a bondade de Deus transcende merecimentos. E isso precisa quebrar algo dentro de nós. Porque se você acha que a mesa foi posta apenas para a tua exaltação, vai usá-la como altar do orgulho. Mas se entende que ela foi posta como vitrine da graça, vai se assentar com humildade. A mesa é o cenário onde o caráter é revelado. Porque é ali que você terá fartura depois da fome, paz depois da guerra, honra depois da vergonha. E o que você faz com isso diz muito sobre o que foi gerado em ti durante o vale. O ego quer que os inimigos vejam. O espírito quer que Deus seja visto. O ego quer que o cálice seja mostrado. O espírito quer que a fonte seja lembrada. E esse é o ponto de virada. Porque há pessoas que chegam à mesa e se perdem nela. Esquecem o caminho, o processo sem o pastor. Confundem o presente com o propósito. Mas quem amadureceu no vale não se impressiona com a mesa. Se alegra com a presença. Porque entende que a mesa só tem sentido se ele estiver à mesa. Que o vinho só sacia se ele for a fonte. Que o pão só alimenta se ele for o pão. Que a honra só edifica se for devolvida ao altar. E nesse lugar, o coração aprende a viver com propósito, não com vaidade. A mesa não é um palco para autopromoção. É uma plataforma para que o céu seja visto na terra. A neurociência fala sobre a gratificação tardia, a capacidade de esperar por algo sem se corromper no processo. Pessoas que desenvolveram essa habilidade têm mais equilíbrio, mais clareza e maior resistência emocional. O Salmo 23 é o desenho perfeito disso. A mesa não vem antes do vale, vem depois. E essa espera transforma a forma como você se senta à mesa. Porque você não chega apressado, chega curado, chega limpo, chega consciente. E isso muda tudo. Quando Deus prepara uma mesa, Ele está anunciando algo ao mundo espiritual. Está dizendo: eu sustento, eu defendo, eu promovo. Mas também está te testando, está observando o que você fará com essa nova estação. Vai levantar a taça e se esquecer de quem te preparou? Ou vai usar cada gota para glorificá-lo? Vai se vingar com palavras afiadas ou vai oferecer perdão silencioso? Vai ostentar os pratos ou vai repartir com quem ainda está no vale? A mesa é o ponto onde o milagre se transforma em missão. Onde o que você recebeu começa a fluir para quem ainda nem chegou. Onde o consolo que te alcançou se torna palavra viva para o aflito. Onde a unção que escorreu sobre tua cabeça agora cura outros corações. A mesa é tua, sim, mas é para servir, é para amar, é para anunciar, é para transformar. E se hoje você está à beira dessa mesa, se Deus tem preparado algo novo, algo belo, algo abundante, lembre-se, o propósito da provisão é a glória dele. Sente-se com reverência, com temor, com maturidade, porque aquilo que ele colocou diante de ti não é prêmio, é plataforma, é responsabilidade, é convite. Ele está te dizendo: agora que eu curei tuas feridas, usa tuas mãos para curar. Agora que eu saciei tua fome, reparte. Agora que eu te fiz permanecer, estende a mão para quem está caindo. A mesa é tua, mas o centro dela sempre será Ele. Há silêncios que pesam mais que gritos. Momentos em que tudo se cala. A oração não flui. A presença não se sente. Os sinais cessam. O movimento para. E mesmo assim, a alma permanece. Às vezes, por instinto. Outras vezes, por obediência.
Mas há um tipo de silêncio que parece final, como se Deus tivesse recolhido todas as palavras, fechado as portas, apagado as velas. É nesse cenário que muitos desistem, que muitos voltam, que muitos se perdem. Mas é também nesse exato lugar que o Salmo 23 deixa seu sussurro final. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. E esse sussurro, quando tudo se cala, se torna a única âncora possível. O salmista não diz que vai habitar por merecimento, nem por vitórias, nem por feitos. Ele diz que vai habitar porque Ele é o pastor, porque a mesa foi posta, porque a presença foi constante, mesmo quando invisível, mesmo quando silenciosa. E isso é o que nos resta quando o barulho se apaga. A certeza de que a fidelidade de Deus não depende do que sentimos. Ela permanece, ela sustenta, ela continua, mesmo quando não escutamos mais nada. A mesa, símbolo central de todo o Salmo, não é desmontada quando a estação muda, ela permanece posta. Porque a promessa de Deus não tem prazo de validade. O que Ele começou a preparar, Ele termina. E mesmo que tudo ao teu redor mude, mesmo que as pessoas vão embora, mesmo que o cenário se transforme, a mesa continua. Porque ela foi posta pela eternidade. E o que é eterno não é abalado por climas temporários. A neurociência mostra que o cérebro busca padrões previsíveis para se sentir seguro. Quando esses padrões quebram, como numa crise, numa perda, num trauma, o sistema entra em colapso. Perdemos a sensação de controle e o desespero se instala. Mas a fé madura, fé provada, fé experimentada, não se apoia na previsibilidade. Ela se apoia na permanência de Deus. E é por isso que, mesmo quando tudo se cala, ela sussurra: Ele ainda está aqui. A mesa não depende do teu sentimento. Ela depende da aliança. E Deus não quebra alianças. Ele não muda de ideia. Ele não se assusta com teu silêncio, nem se ofende com tua dúvida. Ele permanece. E a mesa, mesmo quando não é sentida, ainda está ali. Às vezes, o que falta não é presença, é percepção. Porque a dor turva os olhos, o medo embaralha os sentidos. Mas a verdade é constante. E a verdade é essa: Ele preparou a mesa. E se preparou, é porque vai te alimentar, vai te sustentar, vai te restaurar. Esse é o final do Salmo. Mas não é o fim da história. Porque habitarei é um verbo de continuidade. Significa permanência, aliança, fim da orfandade. Deus não nos conduz apenas para pastos verdes ou mesas fartas. Ele nos conduz para casa, para comunhão, para morada. E quando tudo se cala, é esse lar que te lembra de onde você pertence. Você não foi feito para vagar, foi feito para permanecer. E é isso que essa mesa representa: um lugar de permanência, um altar de memória, uma estação de descanso eterno. Se hoje tudo se calou ao teu redor, se você está caminhando em meio a um silêncio que parece insuportável, se não sente mais, não ouve mais, não vê mais, lembre-se disso. A mesa ainda está posta. Ela não foi desmontada, não foi removida, não foi esquecida. E o mesmo Deus que te preparou para o vale te sustenta no silêncio. A ausência de som não é ausência de cuidado. O vazio de sensações não é vazio de presença. Ele ainda está aqui. Ele ainda é teu pastor. Ele ainda sabe o que está fazendo. E se você continuar, mesmo sem entender, mesmo sem escutar, mesmo sem força, vai descobrir que a mesa não era sobre momentos extraordinários. Era sobre um Deus que permanece, sobre uma graça que não falha, sobre um amor que te acompanha até o fim. Porque no final de tudo, quando o mundo se cala, quando as vozes cessam, quando o tempo passa, quando as estações mudam,
uma coisa continua inabalável: a mesa ainda está posta e o pastor ainda está à mesa. Se essa oração falou com a tua alma, comenta aqui embaixo: eu permaneço, mesmo em silêncio, mesmo no vale. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que a mesa ainda está posta. E se você sentiu a presença dele enquanto ouvia, se inscreva no canal. Não apenas para acompanhar vídeos, mas para caminhar com uma comunidade que também está sendo curada, restaurada e sustentada. À mesa do pastor.